Fala pessoal, hoje é dia de podcast, o 41º podcast aqui da Cotropax. E a gente tem um tema muito bacana hoje e é saber de você se você quer pagar mais ou menos impostos. Pessoal, só de Cotropax a gente tem aqui 10 anos militando na área de contabilidade, a gente vê todos os cases de áreas societária, trabalhista, financeira, contábil, tributária. E o grande dilema das empresas passa por dois momentos específicos para ser bem objetivo: faturamento e, do outro lado, despesa. E são esses dois lados que a gente mais olha, né? Ali, dentro dessa conjuntura, a gente faz a investigação do que mais afeta o custo das empresas, a operação, o que ingessa, as dificuldades e por aí vai. E o que é sempre primordial nesse processo, né, é a carga tributária. Ela é um grande divisor de água de uma viabilidade econômica operacional ou não da sua empresa. E aí, para isso, pessoal, existem vários e vários inúmeros cenários de operações possíveis para que você possa buscar uma redução dessa carga tributária, mas de uma maneira estrutural, né? Eu gosto muito de falar assim, ó, sabe aquele segredo, aquele toque de mágica, aquela caixinha de Pandora que vai se resolver tudo ou causar ainda um problema ainda muito maior? É muito delicado essa área para ter soluções imediatistas. Existem soluções rápidas, dependendo de como a sua empresa está, e soluções lentas. Eu digo que solução rápida para o empresário, você está muito prejudicado. Por quê? Porque se você tem coisas fáceis de se fazer para a sua carga tributária, significa dizer que você está pagando muito mais imposto do que deveria pagar normalmente. Então, se algo for rápido, fácil, aplicado e previsto na legislação, significa dizer que você é um cara que estava lidando para o governo, fazendo doações voluntárias, mas involuntária pela sua vontade, a mais de imposto, porque você estava errando nesse processo. E, pessoal, uma coisa que é indiscutível. Se você é empresário, dono de pequena, média, empresa ou grande, a responsabilidade de toda a sua empresa é sua. Você divide essa responsabilidade e um desses divisores de responsabilidade é da área tributária, onde os contadores são ali uma ferramenta extremamente importante. E eu também já deixo bem claro que contabilidade é investimento em todos os sentidos, por incrível que pareça. Agora, é claro, se você bota um mau profissional, pode ser qualquer área que for que você queira, sempre vai ser prejuízo, vai ser gasto, vai ser despesa. Mas um bom profissional, principalmente no mercado de contabilidade, sempre é investimento, não tem o que falar. Dito isso, vamos começar a falar sobre o seguinte ponto. Pessoal, como a sua empresa está hoje? Comércio, serviço, indústria, mercado digital, mercado tradicional. Qual é o mapeamento da sua empresa hoje? Eu costumo muito dizer que você resolve problemas fazendo perguntas. Então, conhecer a sua realidade mediante essas perguntas, saber de onde você compra, para onde você vende, com quem você comercializa, o volume dessas operações e as regiões operacionais que sua empresa está inserida, se é apenas no mercado local ou não, muda totalmente a capacidade da gestão do seu negócio. Grande dica aqui importante. Muita gente acha que a tributação se resolve nos escritórios de contabilidade. Isso é errado. A tributação da empresa se resolve dentro da empresa e se é finalizada no escritório de contabilidade, numa empresa de contabilidade. Exemplo básico. Recente a gente fechou um contrato com alguns restaurantes e o restaurante começou a emitir cupom fiscal de maneira errada, emitindo destacando o crédito do imposto na alíquota da hoje de 20%. Tá? Aí Valdemir destacou, o que é que faz? Aí o que é que faz? A contabilidade anterior foi lá, retificou esse ICMS, simplesmente fazendo o quê? Suprimindo o crédito. Não, esse crédito aqui não é normal não vou pagar 20 não. Já paguei antes. Paguei quanto? Paguei pelo ST. ST, para quem não conhece, é substituição tributária. Então não vou pagar, vou só mudar aqui. Vou deixar de normal, vou botar para substituição tributária. Beleza. A empresa tinha R$ 45.000 de débito, desse cálculo que a empresa fez. Ganhou uma multa de R$ 45 mil reais a mais. Ou seja,
de uma dívida de 45 mil reais, ela passou a ter uma dívida de 90 mil reais pela forma do processo errado. Existe a fórmula correta de resolver essa questão aqui. E não se resolve esse fato aqui suprimindo essa informação, tá certo? Alterando, vamos dizer assim, na mão a informação. Opa, esse daqui eu não vou pagar não, porque eu já paguei. E o fisco quiser que você receba essa informação. Porque assim, pessoal, quando a gente pensa que nós somos os únicos inteligentes da sala, nós estamos errados. Do outro lado, tem uma máquina extremamente mais poderosa, com muito mais tempo, dinheiro e disponibilidade e vontade para tomar o seu dinheiro. Então, não vamos ter o pensamento medíocre de achar que é muito fácil, né, resolver um problema tributário de um erro operacional. Não é nada fácil. Tem uma estratégia para se resolver. Mas vamos em frente aqui nesse processo. Então, pessoal, o grande detalhe está dentro da empresa no começo, como eu acabei de explicar aqui, e não no fim, para que você não gere uma dívida maior do que você já contraiu pelo erro operacional de emissão. Então, esse mapeamento começa da constituição da empresa ao objetivo da empresa e as finalidades que essa empresa pretende ter com o mercado. Vou dar alguns exemplos aqui para você poder, a partir de hoje, resolver a sua vida. Um desses exemplos, Valdemir, se eu tenho uma empresa em torno ali de faturamento de 300 mil reais, muito provavelmente já não faz sentido você estar no Simples, a depender da quantidade de funcionários que você tenha. Então, quando você olha para isso, você fala assim, ponto, hoje, dezembro de 2024, janeiro, eu vou estar no lucro presumido, eu vou estar no lucro real, eu vou estar em outro regime tributário, não vou estar mais no Simples porque eu faturo mais de 300 mil reais. Calma, meu jovem, calma que a vida não começa assim, não é tão simples. Precisamos analisar o momento da sua empresa, a estrutura da sua capacidade de gerar essas informações para que você possa mudar de um regime. E você tem que entender que isso tem um trabalho a ser feito. E esse trabalho vai ser o divisor de água para você pagar menos imposto. Mas, como eu falei, objetividade aqui para a gente tratar essa informação. Porque se eu tenho uma empresa de 300 mil reais e eu gero uma média de lucratividade ali de 10%, ali 20% já é uma lucratividade muito boa no mercado, na grande maioria dos segmentos empresariais, principalmente do comércio, né? Serviço tem uma margem um pouco nesse valor também de 20% até maior, mas o comércio, via de regra, fica a margem de 10% a menos por cento do seu faturamento de lucratividade efetiva. Você pode, olhando para isso, entender o quê? Rapaz, eu posso aqui buscar uma viabilidade econômica de menos imposto. Legalmente, eu posso fazer o quê? Rapaz, se eu estou tendo menos de 10% de lucro, eu vou para o lucro real, eu posso ter empresas ao redor, empresas satélites, que fornecem para a minha empresa principal, que possa tirar esse lucro da empresa principal dentro da legalidade da operacional, dentro da operação da sua empresa e levar esse lucro para uma operação mais barata. Mas isso você precisa fazer conta, saber se é possível legalmente fazer esse papel e dentro desse papel aumentar sua lucratividade numa empresa satélite do seu grupo empresarial. Isso não é difícil, mas também não é simples. Há essa necessidade de ter essa engenharia e ter esse pensamento de conseguir esse objetivo dentro do seu negócio. Então, a primeira dica é o quê? Fazer um desmembramento, talvez, se você conseguir, se for o caso, e na sua operação é legal, você desmembrar a sua empresa, para que você possa levar esse lucro, que tem uma tributação muito maior aqui, para um lucro onde a tributação é menor. E tem mais um detalhe importante, como fazer esse processo também extremamente delicado, para que você possa ter esse problema. Então, tudo é delicado, tudo é complexo, tudo é difícil, claro. Se fosse fácil, você abria um portão de casa, o menino ia passando no meio da rua, ei, vem cá, faz isso. Resolvia, né? Estava conversando agora há pouco aqui com a empresa de marketing, a Bi, o Manuel, e estava falando da dificuldade de arranjar gente qualificada, gente que tem essa capacidade de fazer, como fazer esses detalhes, esses arranjos para conseguir esses objetivos.
Então, esse é um fato. Se eu faço de maneira errada, o fisco, né, principalmente o fisco estadual, que eu digo que é o grande voraz da situação, eu digo assim, ó, o fisco estadual, o federal e depois o municipal. É nessa ordem de grandeza e capacidade que existe a fiscalização no nosso país. Vão olhar para você e vai dizer assim, olha, esse meninozinho aqui é muito bonito, fez essa operação aqui, ele era assim e ficou assado, para pagar menos impostos. Então, esse cuidado para pagar menos impostos, infelizmente, se você não tiver um fator econômico dentro disso também, diferente, que já possa justificar, a fiscalização pode considerar ilegal. Olha que loucura isso, né? O Brasil é um país de extrema complexibilidade e dificuldade para quem gosta de empreender. Então, ter bons profissionais gera totalmente uma diferença incrível na sua operação. Pessoal, outra coisa também muito importante, extremamente importante, é quando você faz a sua venda. A venda das suas mercadorias. Aí a grande pergunta, por quê? A venda do serviço, por que é tão importante? Né? Porque se você usar plataformas corretas de meios de pagamento, também legalmente há uma possibilidade muito significativa da redução da sua carga tributária. E isso é disruptivo quando você vai fazer conta. Por quê? Toda a nossa tributação no Brasil, independente do regime tributário, começa a ser desenhada pelo faturamento da nossa empresa. Né? Pelo faturamento, aí outro vai dizer, não, é pela compra. Aí, não, é não sei o quê, meu filho, você só vai comprar aquilo que você vai vender. Então é faturamento. Então você faz o mapeamento a partir daquilo que você vai existir de empresa e vai executar. Então você faz pelo mapeamento, pelo faturamento, e claro que também os fornecedores geram impostos e você precisa selecionar os seus melhores fornecedores para que você tenha o menor custo tributário e o melhor aproveitamento de crédito tributário. Porque lembre-se, reforma tributária, ó, já está batendo na porta, pedindo com licença que ela já está entrando para mudar o ecossistema tributário. E muita gente fala assim, vai simplificar. Eu tenho a certeza que não vai. Vai mudar a capacidade do fisco de ele ser mais voraz perante sua empresa. Disso eu tenho certeza. Porque o nosso ecossistema empresarial, nós não temos hoje políticos que pensem empresarialmente. Temos políticos que pensem hoje no Estado, que pensem no cidadão carente, que pensem em várias coisas. E esse pensar em várias coisas, eles pensam em como tirar mais dinheiro das empresas. Sendo que o maior benefício social de qualquer país é a geração de emprego e renda, e isso só é feito mediante a empresa. É por isso que eu sou tão apaixonado pela contabilidade, porque a contabilidade é quem salva a empresa. Existe o médico de pessoas, existe o médico de empresas. O médico de empresas é a contabilidade. Então, é com essa finalidade que a gente montou a Contropax, que a gente montou o nosso ecossistema, para trazer esse tipo de solução para todos os nossos clientes e as pessoas ao nosso redor, e sempre estar ajudando, colaborando nesse sentido. Então, pessoal, esse meio de recebimento, você pode fazer um desmembramento disso. E existe esse desmembramento, né? Mas tem que saber usar a plataforma, qual é a plataforma correta, como é que isso é legal, né? Em qual episódio isso é legal. Vou dar um exemplo para vocês bem simples. Mercado Livre. Mercado Livre, Amazon e todas essas plataformas de pagamento. Elas são legais para que você venda seus produtos. Não são? Você pode vender produto e até serviço, né? Por outras plataformas também. Então, o caminho é pelas essas plataformas e outras também que você pode usar para que o seu faturamento possa reduzir sua carga tributária, você está sabendo o caminho correto. E lembrando-se aqui que o faturamento, para estar respaldado legalmente, os seus quinais também, sua estrutura de atividades empresariais, de comércio para revenda, também tem que estar ali bem estruturado, bem definido, para que isso se torne legal a sua operação. Exatamente o que você está pensando, Valdemir, não é fácil, mas é possível. Porque, imagina só, ao invés de você pagar R$100 de impostos, você passa a pagar R$30 de impostos, né? Aí estou falando R$30. E se for R$70 mil de economia?
E se for 700 mil reais de economia? Então, o significado da montar essa operação se torna totalmente válido ao seu negócio, à sua finalidade. E esse é o detalhe. Vale a pena o esforço, principalmente no mercado de hoje. Pessoal, então já cometemos aqui 2 casos e vamos comentar agora uma terceira operação aqui, que eu gosto sempre de trazer um pouco também de como o fisco vai olhar para você. Ele tem um mapeamento de todas as suas compras, de todas as suas vendas, de toda a emissão de crédito e débito que a sua empresa recebe. E ele vai olhar para você e vai dizer assim, rapaz, nessa análise que eu estou tendo dele aqui, ele deveria me pagar 80 mil reais de imposto. Mas, Emanuel, ele vai pagar só 8. O que aconteceu? Então ele vai olhar, na cabeça dele, ele vai dizer assim, olha, aqui é um indício. Eu acho bom que eu vou dizer, aqui é um indício. Vou investigar esse indício. E ele vai analisar. Por que ele faz isso? Porque ele tem uma análise histórica sua. E se você não tiver essa justificativa estrutural, econômica, societária, operacional, você não vai conseguir defender essa justificativa dessa redução tributária, o que é tão importante. Então, lembre-se, do outro lado tem alguém que tem muita admiração e atenção com você, e principalmente pelo dia da sua empresa. Então, a gente precisa realmente pensar nisso aqui e criar esse ecossistema de maneira inteligente para que a gente não cometa falhas nesse processo. Ele sempre está olhando para a gente. A gente falava muito do Big Brother tributário, a gente agora fala de tudo, porque o primeiro caso que eu falei do restaurante, se vocês recordarem, o simples fato de estar no documento fiscal registrado o imposto e a pessoa ter retirado o imposto porque foi classificado errado essa carga tributária sem fazer o processo correto, o fisco já olhou, já autuou e já protestou a situação. Olha como é a inteligência tributária pela parte do fisco. É gigantesca. Né? Eles agora estão fazendo um processo que diz, olha, indícios que essa empresa é uma empresa que sonega. Né? Olha, eu acho que aquela empresa lá nasceu só para sonegar. Aquela empresa lá é uma empresa que não existe na realidade. Então, até essas questões preditivas, né, que eles conseguem capturar antes de pegar, hoje em dia, o que a gente falha no cruzamento de dados. O que é uma falha no cruzamento de dados? Eu mandei 100 reais para cá, no caso, a falha simples, né, voltar para o restaurante. Eu destaquei 45 mil reais de imposto aqui, eu verifiquei, eu sei que é errado, suprimi da minha escrituração fiscal para que eu não pagasse de uma maneira errada, né, de maneira manual. Isso me gerou uma multa de mais 45 mil reais a ser pago, que hoje está somando 90 mil reais com a defesa da fiscalização. Então, isso aqui é uma falha direta no cruzamento de dados, porque ele já esperava esse imposto nesse processo dele. Simples dessa forma. A outra coisa é a maneira suspeita que o fisco tem de dar inúmeras situações de ocasiões suspeitas que pode acontecer em qualquer mecanismo empresarial, em qualquer segmento. Existe isso também e ele tem isso relacionado. Da mesma forma que você tem os erros da sua empresa relacionados, o fisco também vai relacionando isso aí e vai monitorando. Pronto. Então a gente superou, estou fazendo essa correlação, porque é uma correlação muito bacana, porque é um erro direto, mas o fisco agora tem a capacidade de ver os erros que não são os diretos, que são erros, né, que são, como é que eu poderia dizer a palavra correta para vocês? Que são indícios, né, na forma de ele ver aquela situação. Uma empresa que passa o dia todo sem emitir nota fiscal e no final do dia ela emite nota fiscal. Uma empresa que passa o mês todo emitindo 1, 2, 3 notas fiscal e no final do mês ela emite várias notas fiscais. Então, tudo isso são indícios que o fisco vai monitorando e vai verificando que é uma empresa que realmente sonega. Então, isso é bem claro, tá certo? Fechado. Fechada a informação, a gente vai para uma nova oportunidade de tributação. Pessoal, agora a gente tem que falar assim, ó, temos que pensar no hoje, em 2025 e 2026.
Por quê? Porque 2026 a reforma já entra com todo vapor na coexistência das duas tributações, na migração das duas tributações. Então, quando eu falo disso, né, automaticamente você tem que pensar, poxa, como é que é hoje, como é que vai ser o futuro e como é que eu vou acompanhar isso simultaneamente. Por quê? Porque isso vai ser um desafio para todo mundo. Não pense que vai ser um desafio para a contabilidade. Não vai. A sua análise de custo, a sua análise de venda, a sua análise de compra de mercadoria vai repassar novamente pelo novo ecossistema. Um novo ecossistema de quê? De redesenhamento tributário. Porque se hoje saber de onde você compra é importante, de quem está ali, de onde é a região do país que você compra e qual é a tributação de quem vende é importante, em 2026, pessoal, vai ser 300 vezes mais importante. Então, é de extrema importância fazer sim esse planejamento para ter a viabilidade econômica operacional da sua empresa real. E eu gostaria de fazer uma ressalva. A ressalva é o quê? Contabilidade. Muita gente, mano, acha que contabilidade é fazer uma folha de pagamento, calcular a folha de pagamento, calcular os impostos. Não é. Contabilidade é balanço patrimonial e demonstração do resultado econômico. Tá certo? Então, são essas duas ferramentas, é balanço patrimonial e DRE. Se você não tem, comece a esperar para ter, porque 2026 vai ser a única maneira de você defender sua empresa do fisco. Hoje existem outras maneiras também, mas a principal defesa é por aí, na minha opinião, sempre foi, sempre será. E 2026 vai ser ainda mais, porque ele vai exigir essa ferramenta também. Então, temos que caminhar para essa área de que a contabilidade, no meu mercado de contabilidade, vai ser ainda melhor do que é hoje, porque é um mercado ali de ser apaixonado, mas a gente chama quando a gente faz com carinho aquilo e quer fazer sempre muito bem feito, as oportunidades sempre vão melhorando no nosso dia a dia. Então, vai ser necessária essa ferramenta também para o dia a dia das empresas junto ao fisco. Hoje já vai ser muito mais quando chegar lá. Pessoal, então fornecedores, a depender da região do país que você compra e de quem você compra, você vai ter impacto direto. Sendo que hoje o seu custo aumenta percentualmente, aumenta 3%, aumenta 4%, aumenta até 6%. Lá, com a reforma vindo aí, ela diz que tudo gerará crédito. Quando tudo gerará crédito nesse ecossistema, né? Tem até a brincadeira que a gente fala sobre isso, que o ICMS diz que em 2032 o ICMS de uso e consumo ia poder usar crédito, né? Porque desde a Constituição de 88 isso vem sendo postulado, essa obtenção do crédito pelos fiscos de maneira estadual, né? Agora em 2026, com a reforma tributária que vem aí, tudo vai gerar crédito. E como tudo vai gerar crédito, a grande situação é esse crédito que vai ser gerado proporcionalmente ao débito que aquele seu fornecedor está pagando. E vai ser outro mecanismo de viabilidade econômica das empresas. É sensacional o que vai vir pela frente nesse processo. Então a gente precisa se preparar a partir de agora, que 2026 já está bem aí, vou repetir. Ponto. Pessoal, grande ecossistema que a gente tem tributação e tudo mais, eu gosto muito de falar do lucro real. O lucro presumido é bem objetivo, é basicamente você olhar se você tem uma margem de lucro superior a 8% no comércio, é melhor você estar no lucro presumido, muito provavelmente, se você não souber fazer uma engenharia tributária, pedir benefício fiscal e tudo mais, né? O simples, de maneira geral, a grande maioria das pessoas estão lá, é um bom regime tributário, mas não um regime tributário que te traga tantas facilidades e comodidade, porque as pessoas se enganam com a maneira simplificada que é o processo dele, em alguns itens específicos, mas de fato ele não é tão objetivo assim. As pessoas erram muito tributariamente dele e as empresas não têm ciência. Vários mercados são prejudicados por isso e as pessoas não buscam de fato ter esse conhecimento. Por isso que eu disse no começo também que você que é empresário precisa sim sentar e olhar para a sua tributação e conversar com o seu contador para que você tenha essa razoabilidade dessa noção, desse entendimento. Tá certo? Então, é isso.
Gosto de fazer uns pequenos resumos do que está falando para que a gente possa linkar todo esse processo e não deixar nada passar. Falei no começo da questão de fiscalização, falei sobre o desenho tributário, o mapeamento do início da sua empresa, o tipo de vendas que ela realiza, tá bom? Falei da análise que você pode ter a possibilidade dos regimes tributários, do faturamento e como também o fisco está enxergando sua empresa constantemente. E por último também eu estava falando aqui sobre a questão do setor de compras. Outra parte que eu considero extremamente importante, né, que eu falei um pouco, mas não fui mais a fundo, é a definição das atividades empresariais. Essa definição pode ter a capacidade de definir os benefícios fiscais que sua empresa pode ou não ter. Lembrando que até o momento, por hora, com a reforma tributária vindo, né, ela está só ainda com o esqueleto, com muitas sugestões, porque a lei complementar não veio ainda de fato efetiva. Estão dizendo que vai aprovar ela agora. Eu acho difícil, mas nada é impossível. Então, como ela está vindo, você vai ter, né, a possibilidade de entender como seria o novo cenário se essa legislação for aprovada agora, para que a gente possa entender a redação legal neste momento. Mas a gente não tem ainda essa redação legal e caso a gente ficar um pouco ali no anseio de entender como de fato, efetivamente, o fisco pretende nos cobrar o imposto. Existem vários cenários, várias possibilidades que ainda estão na mesa. Mas, galera, o grande ponto é o quê? Se você faz essa definição dos quinais corretos, você pode pedir os benefícios fiscais adequados à sua empresa. Por enquanto que ele ainda existe, não foram revogados pela nova legislação da reforma tributária. E esses benefícios fiscais, vou dar um exemplo. Pessoal do decreto 31.270 aqui do estado do Ceará. Ou o pessoal do Norte, Nordeste, que pode ter o benefício da Sudene. Ou a questão também do setor de geração de crédito e débito, que você também pode verificar, que é o fato de onde você compra essa mercadoria e o restabelecimento do crédito tributário do ICMS. Né? E também de outros créditos tributários também que pode haver, não só do ICMS. Mas o ICMS, de fato, é o grande gargalo para o comércio de maneira geral. E o exemplo que eu vou dar para vocês é bem simples. Uma cliente nossa cresceu muito rápido, cresceu, é extremamente organizado, esse cliente. Entretanto, o volume de financeiro que ele deveria ter no caixa para financiar o próprio crescimento operacional dessa pessoa deveria ser 1 milhão. Como não tinha 1 milhão para financiar mês, estou falando mês, então você pode colocar 12 milhões ano para financiar o crescimento que teve, paradinho no caixa só para injetar na empresa para financiar esse crescimento. Nós, tributariamente, fizemos uma engenharia tributária desse processo com definição de KNAI, definição de estrutura, logística de compra, acompanhamento de venda, todo esse processo, para que a tributação, que teria um custo tributário em torno de 20% da operação da empresa no global inteiro, fosse reduzido a um valor simbólico, né, de 7%. 7% porque foi o que a gente considerou mais adequado para que essa empresa não tivesse, fosse considerada uma tributação extremamente agressiva e ilegítima pelo fisco, sendo que a gente cumpriu estritamente a legislação. Mas o fisco até sobre isso tem suas dúvidas, né? Então, com essa redução de impostos, não gerou 12 milhões de economia para financiar o crescimento desse cliente, mas gerou economia o suficiente para que o caixa desse cliente não entrasse ainda mais, né, em saldo negativo. Esse saldo negativo, que o caixa ainda entrou, permitiu que essa empresa tivesse essa adequação para que pudesse suportar esse crescimento e essa operacionalização até o final desse ano. Por quê? Porque foi feita uma engenharia tributária adequada para aquela organização. E é isso que eu queria muito poder debater cada vez mais, trazer para a mesa e a gente poder explicar como esses pequenos detalhes podem financiar essa operação. Eu tenho uma palestra que eu digo assim, que eu faço, que eu digo assim, como aumentar seu lucro pela tributação. Vou fazer uma nova palestra a partir dessa temática, dizer assim, como financiar sua operação com a sua tributação.
Mas, na bem da verdade, é com a frase que eu acabei começando esse podcast. E é com a frase que eu vou encerrar esse podcast agora. Você quer pagar mais ou menos impostos? Então, pagando menos, você vai poder financiar melhor o seu crescimento. Mas ao menos de maneira inteligente, porque do outro lado da mesa existe o fisco. Do lado de cá estamos eu e você. Do outro lado existe o fisco. E desse outro lado existem várias pessoas extremamente capacitadas para vistoriar e fiscalizar as empresas. Quando a gente faz isso de maneira correta, de maneira íntegra e dentro das possibilidades que a legislação nos dá, não precisamos ter medo, mas precisamos ter responsabilidade para colocar a empresa em conformidade fiscal para que ela possa se beneficiar e se financiar suas operações mediante a economia tributária que ela gera. Porque em tributação você tem três opções. A primeira opção, e a que todo mundo quer, todo mundo ama, é pagar menos imposto e, se possível, dentro da legislação, não pagar absolutamente nada de imposto. A segunda opção, que muita gente faz, mas faz de maneira irregular, é fazer a postergação dos impostos da empresa, né? Postergar os impostos. E a terceira, né? Existe a terceira também, que é suspender um pouco a carga tributária daquele processo. Existem essas possibilidades legais que são extremamente difíceis todas elas, mas que são possíveis se a gente souber operacionalizar e cooperacionalizar a sua empresa dentro de uma gestão tributária. Pessoal, era esse o podcast de hoje, era esse o tema tão importante que eu gosto de tratar e trabalhar constantemente. Espero poder ter agregado alguns pensamentos dentro do seu processo empresarial. Mas se ficou com dúvida, comenta aqui que a gente vai debater ainda mais sobre esse tema, porque é um tema que não tem como exaurir ele efetivamente. Queria agradecer também aos nossos patrocinadores, começando aí pela Wise Coworking, que é uma empresa sensacional, que fornece a vários clientes nossos e parceiros endereço fiscal, sala de reunião, enfim, uma infinidade de possibilidades. A 2P Partners, que é uma empresa extremamente maravilhosa que faz estruturação, planejamento tributário, recuperação, sucessão e herança. A gente também conta muito com eles aí nesse processo da gente. A LogServe Certificado, que emite certificado digital a um preço maravilhoso, segundo o sócio da operação da LogServe, você tem que ver com ele. E a Xtec Tecnologia, que é a empresa de ponto digital. É uma empresa que, de fato, busca automatizar a sua folha de ponto, controle e a gestão também das suas cargas horárias de colaborador, para que você possa ter uma melhor segurança trabalhista e uma melhor gestão operacional da sua equipe. Pessoal, é isso. Muito obrigado, um forte abraço e até o próximo podcast.